Boa noite aos brasileiros e portugueses. Não sei como é que está, mas aqui chove muitíssimo. E eu estou assim, né, com o cabelo parecendo um hobbit do Senhor dos Anéis. Hoje nós vamos falar sobre dependência emocional. Eu queria começar cantando I Want to Break Free, do Queen, até em homenagem ao meu primo, mas a minha garganta hoje não é possível. A doutora Silvia sempre faz cara de desespero quando eu invento de fazer karaokê nos programas, então hoje a sua sorte é que a minha garganta está arranhando, doutora Silvia, senão eu ia cantar I Want to Break Free, do Queen, porque isso combina muito com o nosso tema de hoje. E aí, antes de passar a palavra, eu já quero começar a contar uma historinha que muita gente conhece, né? Não adianta falar sobre filósofos, nem sobre pensadores, nem sobre economistas. A gente tem que trazer umas histórias que todo mundo conhece, e é impossível as pessoas não conhecerem. E por que que eu estou trazendo esse tema, né? Porque Abraão, ele recebeu uma missão muito interessante de Deus, né? Ou melhor, uma ordem. Deus disse assim para ele: meu irmão, se você quer crescer na vida, sai fora da tua parentela. Ou seja, Deus disse para ele: se você quiser se dar bem, saia fora da dependência emocional. E Abraão, ele meio que segue isso, né? Ele ele vai embora, né? Ele se afasta da parentela tóxica dele e por quem ele tinha uma dependência emocional. E a prova disso é que ele leva o sobrinho junto. E lá na frente o sobrinho dá problema também. Então, é importante nós falarmos sobre esse tema da dependência emocional, principalmente porque dia 1º de junho foi o Dia Internacional da luta contra o abuso. E, obviamente, só se permite ser abusado quem tem dependência emocional. Então, doutora Silvia, com essa pequena introdução do Abraão, que disse tchau para todo mundo e conseguiu meio que a palavra para você. Professora, vamos tentar fazer, porque eu não te consigo ouvir. Estás sempre aos cortes e eu não estou mesmo a conseguir ouvir o que tu estás a dizer. Mas, bom, vamos tentar. Então, hoje o nosso tema é efetivamente dependência emocional. Escolhi este tema por tudo o que temos falado nos últimos dias e porque surgiu quase espontaneamente falar sobre dependência emocional, porque me parece que é um tema na ordem do dia e que acaba por condicionar a vida de muitas pessoas. Parece que de repente finalmente as pessoas começam a perceber que é isso principalmente que as condiciona, porque é preciso efetivamente, para se tomarem boas decisões para a nossa vida, sobre nós próprios, é preciso que nós sejamos independentes, ou seja, que mesmo gostando de alguém, percebamos que só gostar não chega. Esse gostar, esse amor tem que nos fazer bem e tem que nos acrescentar. E quando percebemos que, mesmo sabendo que não estamos bem, que não é bom para nós, que não está a ser bom para a nossa vida, optamos por nos manter nessa situação, isso significa que a nível emocional, a nível psicológico, alguma coisa não está tão bem, não está saudável e, portanto, é isto que nós temos que trabalhar e é para isto que nós temos que alertar todos os dias. Nós estamos sempre em todos os programas, se há palavras comuns em todos os programas que nós fazemos, é o autoconhecimento. Hoje, uma vez mais, acho que vai ser a tónica do nosso tema, é o autoconhecimento, é as pessoas olharem para si próprias, é conhecerem-se, é perceberem-se, é tentarem gostar-se, tentarem elevar a sua autoestima e, sobretudo, não querendo fazer já spoiler, mas fazendo, é perceber que os outros não vão resolver nada nas suas vidas. Somos nós que temos que resolver dentro de nós próprios, porque os outros, quanto muito, vão acrescentar, mas não vão resolver as nossas carências e aquilo que nós sentimos. Sério.
Bom, Silvia, então, assim, eu quero já começar te perguntando o seguinte: quais são os gatilhos da dependência emocional? Como é que esse processo ele acontece, né? Brincadeiras à parte, eu citei o exemplo de Abraão, mas é um exemplo muito forte, né? De alguém que, para que ele consiga fazer jus a tudo aquilo que ele, ao potencial que ele tem em desenvolvimento, ele precisa efetivamente se afastar de pessoas que ele tem uma dependência emocional para poder seguir o caminho dele, né? E eu vejo que, assim, uma das primeiras dependências emocionais que nós encontramos é exatamente dentro da estrutura do lar, né? E uma coisa que nós já falamos em outros programas, e eu gostaria de enfatizar isso novamente, principalmente para os pais, é que você pode notar que você foi bem sucedido na sua criação quando você se tornar inútil para o seu filho, né? Ou seja, quando ele cresce, ele só retorna para a tua casa porque tem amor envolvido, não porque ele tem alguma necessidade de estar mantendo essa convivência. Então, Silvia, eu queria passar para você, então, dizer como é que você enxerga esses gatilhos da dependência emocional. Em primeiro lugar, eu queria, dentro desse contexto da família, né, que pode destruir o potencial de crescimento de uma pessoa. O principal gatilho, acho que é óbvio que é o sofrimento, não é? Quando nós percebemos o sofrimento em alguém, porque imagina, mesmo que a minha opinião ou a tua relativamente a alguma relação que nós conheçamos não seja tão favorável, desde que aquelas pessoas estejam bem, estejam felizes e não estejam em sofrimento, cada casal ou cada família tem a sua própria dinâmica, e mesmo que não seja esse o nosso modelo e aquilo a que estejamos acostumados, mas quem somos nós para dizer que aquilo está errado, não é? E, portanto, a mim parece-me que só o sofrimento é que passa a ser efetivamente um gatilho. Depois existem, obviamente, vários sinais, não é? Os gatilhos, os sinais que de quem está de fora, e agora falando de quem está de fora consegue perceber, e que têm a ver sobretudo com a tal dependência, ou seja, a dependência emocional faz com que depois haja toda uma dependência no sentido em que se precisa de pedir autorização para tomar alguma decisão, se precisa de perguntar o que é que o outro acha sobre aquilo, ficar condicionado nas suas decisões, eventualmente não arriscar para não se afastar de determinada pessoa, mas eu, antes de tudo isso, até antes dos gatilhos, eu queria efetivamente pegar naquilo que tu disseste, porque se calhar aquilo que é mais visível hoje em dia tem a ver com as dependências emocionais no que diz respeito aos relacionamentos amorosos, mas o que é facto é que eu não posso dissociar essa dependência emocional do nosso contexto familiar, porque a mim parece-me que tem tudo a ver com a nossa vinculação e com a forma como nós fomos tratados, como fomos ou não acarinhados ao longo da nossa vida e com aquilo que nos transmitiram, porque se nós pegarmos na base da dependência emocional, que é a falta de autoestima, nós sabemos que ela advém quase sempre primordialmente dos nossos pais, daquilo que nos foi transmitido, porque a autoestima não é achar-nos melhores do que ninguém, não é achar-nos o máximo, é termos a confiança suficiente para, mesmo quando erramos, não acharmos que fazemos tudo certo, mas é percebermos que mesmo quando erramos, nós teremos a capacidade e a resiliência suficiente para tentar novamente, e que não há problema nenhum em errarmos, em não estarmos sempre certos, não é? E isso vem de casa, vem daquilo que nos é transmitido. E é importante também, há pouco já falei do autoconhecimento, é muito importante também que haja uma educação emocional, que obviamente a educação deve nos ser transmitida pelos nossos pais, mas é uma educação que não deve só, também, mas não deve só passar pelo bom dia, boa tarde, obrigada, desculpe. Deve passar, sobretudo, por nos conhecermos, não é? Por percebermos o que é que aquilo que nós estamos a sentir significa, porque é que eu reajo mal a determinada situação,
porque é que eu não sei lidar com algumas coisas, sobretudo com o não, não é? Nós falamos muito sobre a dificuldade em lidar com o não, e isto, grande parte das vezes, tem a ver com as nossas fragilidades. Imagina alguém que educa um filho no sentido de proporcionar quase sempre tudo, está, como nós já falámos várias vezes, a desprotegê-lo, não é? Isso, ao invés daquilo que possa parecer inicialmente, está a baixar-lhe a autoestima, está a dizer-lhe que alguém só gosta dele se for ao encontro daquilo que ele pensa, alguém só gosta dele se não o contrariar, alguém só gosta dele se fizer aquilo que ele quer. E quando isso não acontece depois na vida real, se eu não tiver uma estrutura que me defenda e que me permita pensar, não é por esta pessoa não concordar comigo que não gosta de mim, ou não é por esta pessoa querer um caminho diferente do meu que não gosta de mim. Eu preciso de ter essa estrutura para continuar. Então, se nós pegarmos, e queria só tocar então neste ponto, que é se nós trabalharmos, e hoje gostava mesmo de enfatizar a questão da dependência emocional nos relacionamentos amorosos, mas nós obviamente que temos que ir lá atrás e temos que ir ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento e perceber que, se calhar, não direi 100%, mas 99% das vezes, esta nossa postura e a nossa forma de estar em relação, ou seja, aquilo que nós esperamos de uma relação, tem a ver com aquilo que nos foi transmitido. E é isso que é muito importante, nós estarmos alerta para percebermos que também devemos alertar os outros, olhar para nós, obviamente, fazermos uma autorreflexão e também alertarmos quem está à nossa volta. Soeira. Bom, eu quero ir por um extremo, mas assim, se alguém gostar de uns filminhos de terror e quiser entender o impacto que, por exemplo, mães muito dominadoras exercem sobre os filhos, podem assistir Psicose e Carrie a Estranha. São 2 filmes que demonstram muito isso. Mas, Silvia, eu queria pegar o gancho da tua fala. Eu realmente acho que não poderíamos tratar dessa questão da dependência emocional dentro dos relacionamentos amorosos sem olhar antes essa dependência que aconteceu dentro do ambiente familiar, né? E tem uma palavra que você também falou, que é a questão da expectativa, que eu acho muito relevante. Mas eu queria trazer, dentro dessa questão da dependência emocional, algo que tem acontecido de forma muito recorrente e preocupante aqui no Brasil. Nós já trouxemos em outras ocasiões. Em Portugal também, eu soube que teve um aumento do índice de violência doméstica e de feminicídios. Aqui no Brasil a coisa tem sido tão maluca que antes, assim, né, a pessoa ia lá, dava um tiro e acabava, e agora não, né? Nós temos aí atrocidades sendo cometidas antes que a pessoa seja de fato morta. E é terrível tratar desse tema, mas ele está muito vinculado a essa questão da dependência emocional, né? Tem uma frase que é atribuída ao Ken Reeves, eu não sei se é verdade, mas eu amo Ken Reeves de qualquer forma, e com certeza é algo que ele diria. Ele diz que, assim, com 7 bilhões de pessoas no planeta, por que você vai ficar sofrendo por uma que te rejeitou? Tem 7 bilhões de pessoas para você conhecer. Mas, assim, quando nós acompanhamos essas estatísticas, né, isso me faz lembrar um pouco também, principalmente com relação à questão do feminicídio, um pensamento de posse, que é algo que nós herdamos ali da nossa cultura grega, né? O hábito, até poucos anos atrás, era que quando você se casasse, a mulher iria levar o sobrenome do marido, né? E se você for olhar a origem disso, era porque na época antiga, lá dos gregos romanos, as mulheres eram consideradas como coisa pública e quando elas se casavam, elas passavam a pertencer a alguém. E o curioso, né, quando nós falamos de começar a olhar para as ancestralidades, as pessoas falam, mas por que eu preciso olhar para o passado? Você precisa olhar para o passado para entender o seu presente, né? Então, entender o contexto, inclusive, em que os seus ancestrais, eles foram criados. E por que eu trouxe todos esses pontos aí? Porque seguramente essa questão da posse em relação ao outro, essa fragilidade emocional de não entender que se uma pessoa não quis você, vão ter aí 7 bilhões que podem querer,
né? Dentro desse universo, vai ter alguém que vai te querer. Essa situação da dependência emocional tem gerado coisas destrutíveis, né? Ações destrutíveis. E por que isso? Porque você ouve situações em que a pessoa diz: se você não continuar comigo, eu vou me suicidar. Se você não continuar comigo, eu vou matar você, vou matar sua família, vou matar seu gato, seu cachorro, papagaio, enfim, né? E aí, se nós olharmos, o fundo disso tudo é uma dependência emocional. E isso, para mim, tem sido um assunto extremamente grave, não só pelos danos, né, que você causa impedindo o crescimento do outro, né, seja do filho, do cônjuge, enfim, né, nós temos histórias aí de pessoas que quando começaram a se relacionar com uma outra pessoa, você tem histórias de pessoas que cresceram, né, e floresceram, e outras que elas se destruíram ainda que tendo um potencial de crescimento gigantesco. Então, Silvia, eu acho que hoje, particularmente para mim, esse tema da dependência emocional, ele é um tema muito grave e muito sério em função do que eu tenho acompanhado das histórias de feminicídio, né? Tenho acompanhado de perto a situação de uma pessoa que tem vivenciado isso, teve que fazer boletim de ocorrência, pediu medida protetiva, e assim, tem ouvido coisas do tipo: se nós não voltarmos, eu vou me matar, e enfim, você sabe qual que é o cenário. Isso é uma coisa que para mim realmente é muito preocupante, né? Como essa questão da dependência emocional, ela acaba se sobrepondo a própria beleza da própria vida. Então, Silvia, eu sei que é um tema pesado, mas eu acho que não dá para não falar desse tema que dentro desse contexto, que tem sido, para mim, muito, muito sério, que precisa ser revisto. Sara, isto está obviamente interligado quando tu falas da questão da posse, do sentimento de posse. A posse não deixa de ser uma tentativa de controle não só da outra pessoa, mas da situação em si, não é? De tu achares que se agires de determinada maneira, tu vais condicionar a outra pessoa, tu vais impedi-la de ir embora. E efetivamente isso acontece. A grande questão é que, no fundo, mesmo que tu consigas atingir esse objetivo, tu sabes que aquela pessoa só está ali porque tu a condicionaste emocionalmente ou psicologicamente e não porque ela quer estar ali. E essa verdade é aquilo que, por mais que tu queiras fingir que não sabes, não consegues mentir a ti própria. Tu consegues perceber que foste tu que provocaste aquilo, não é? Que provocaste aquela presença, mas ao mesmo tempo aquela infelicidade. E o que é facto é que não há nada que tu possas fazer, e acho que se as pessoas refletirem sabem perfeitamente que não há nada que tu possas fazer que impeça alguém de ir embora, não é? Seja uma questão literal, uma questão física, uma questão de morte, não é? Não há nada que tu possas fazer que possa impedir alguém de morrer, da mesma maneira que não há nada que tu possas fazer que possa impedir alguém de ir embora por vontade própria. E isso é assustador. Imagina, quando tu medes a tua felicidade e a tua vida e a tua segurança através do comportamento de outra pessoa, isso deve ser uma sensação horrível de aflição, porque tu nunca sabes como é que a tua vida vai estar, porque não depende de ti. Tu colocaste literalmente a tua vida, a tua segurança, a tua confiança, a tua felicidade nas mãos de outra pessoa. E, portanto, isto é dar-lhe uma responsabilidade imensa, fragilizaste completamente, ainda mais do que aquilo que já estás, e ao mesmo tempo é assustador também para o outro, não é? Porque imagina, ok, eu acho que deve ser, não deve haver nada mais desagradável e que afasta a outra pessoa do que alguém que está-se constantemente a controlar, constantemente a perguntar, constantemente com medo, não é? Aquela insegurança, aquela aflição que o outro vai embora e, portanto, estarmos ao pé de alguém assim, que nos transmite a nós também alguma insegurança, é
possivelmente é antagónico, porque ao mesmo tempo a pessoa é insegura, a pessoa dependente emocional não quer que o outro vá embora, mas ao mesmo tempo, com a sua própria postura, afasta o outro e faz com que o outro queira efetivamente ir embora, não é? Agora, há pouco eu disse que não há nada que faça com que alguém fique perto de nós, e é verdade, mas se há alguma coisa que possa pelo menos criar as melhores condições, é tu proporcionares ao outro que ele se sinta bem, que ele se sinta feliz e que ele se sinta confiante. Imagina, alguém que é dependente emocional do outro não consegue proporcionar-lhe isso, não é? Porque se ele próprio não tem, imagina, é como alguém que de alguma forma está esvaziado emocionalmente, e voltando outra vez àquilo que nós falámos, porque não lhe foi proporcionado isso, não lhe foi alimentado, incentivado, incutido, trabalhado através dos seus pais, da sua educação, não lhe foi permitido perceber que tudo está dentro de si próprio e, portanto, há um esvaziamento emocional em que a sua própria tristeza e frustração, como não a consegue resolver, e o primeiro passo, obviamente, para tudo na vida é a assunção de si próprio, não é? Daí nós falamos tantas vezes, não é? No pensar-se em si, no refletir o que é que nós somos, o que é que nós representamos, o que é que nós queremos, o que é que nos falta, o que é que me magoa, porque é que eu reajo daquela forma, porque é que aquela pessoa causa aquele impacto em mim, não é? Quando eu me percebo, eu consigo, pelo menos, começar-me a trabalhar e começar a resolver essas situações em mim. Eu não posso, de forma nenhuma, nem eticamente, nem humanamente, eu não posso exigir que o outro seja aquilo que eu quero que ele seja para mim, não é? Porque o outro é aquilo que ele é. E quando eu perdoo, por isso é que nas questões do vai e volta das relações amorosas, quando as pessoas perdoam determinadas situações, nomeadamente traições, elas não estão a perdoar a pessoa nem a estão a aceitar como ela é. Elas estão a dar uma oportunidade da pessoa modificar e ir ao encontro daquilo que ela quer que ela seja, não é? Ela não está a dizer, ok, eu não me importo, eu perdoo que tu sejas desta forma. Não. Eu estou-te a dar uma oportunidade de tu seres a pessoa que eu quero que tu sejas, não é? E aquela pessoa não é como ela quer que ela seja, aquela pessoa é como ela é. E enquanto ela própria não quiser modificar aquilo que ela é, nunca vai resultar. Porque vai haver sempre isto, porque pode haver uma tentativa da outra parte de um boneco, não é? De alguém fictício, de tentar agradar a outra pessoa, mas se isso não for a sua verdadeira essência, se não for aquilo que a pessoa quer na realidade, isso vai durar um tempo e não mais que isso. E, portanto, nós vamos voltar à estaca zero. A carência, há pouco falei do esvaziamento emocional, não deixa de ser uma carência, e é muito engraçado que eu ouvi uma expressão que faz todo o sentido, é um bocadinho rude, mas que acho que é bem expressiva daquilo que nós estamos a falar, que é, quando tu tens fome, tu comes a primeira coisa que te aparecer à frente, não é? E mesmo que não seja aquilo que tu querias comer, mesmo que não seja aquilo que é o melhor para a tua saúde, mas quando tu tens muita fome, a primeira coisa que te aparecer à frente é aquilo que tu vais achar que te vai saciar. E obviamente que isso não pode ser assim, a nível emocional também não pode ser assim. E quando tu estás carente, se tu não conseguires fazer aquele compasso de espera e perceber que aquilo não é o melhor para ti, não é o melhor para a tua saúde, nem é aquilo que te faz bem, tu vais aceitar uma situação que por vezes nem sequer percebes porque tu próprio estás dentro daquela situação. Eu acho curioso porque às vezes em situação de consulta pergunto, mas o que é que gosta naquela pessoa? E nas situações de dependência emocional muitas vezes as pessoas não gostam de nada na outra pessoa. Aquilo que elas querem é só que a outra pessoa lhes proporcione aquilo que elas precisam. Porque isto não é gostar, obviamente, nós sabemos, não é, que o amor não é isto, o amor não é dor, não é aflição, não é angústia, não é sofrimento atroz. Obviamente que existem pontos, não é, nas relações, mas não tem que ser definido desta forma. E quando isto acontece, claro que as pessoas têm que pensar. Deixa-me só ler aqui um trecho, porque eu ouvi falar numa peça da Zezé Polessa, que é a brasileira, e a propósito disso, que é a peça Não Sou Feliz, mas Tenho Marido.
ela era aquela pessoa infeliz, mas casada. Ela era aquela mulher que se manteve em uma relação por medo da solidão. Tentou consertar o seu casamento inúmeras vezes, perdoou erros imperdoáveis, passou por situações inenarráveis, viveu experiências impublicáveis e se manteve junto em nome desse amor. A sua tolerância para a dor era enorme e ela tentava. E eu acho que esta peça deve ser espetacular. Eu não tive a oportunidade de assistir, mas é um bocadinho isto que as pessoas pensam muitas vezes. Eu não sou feliz, mas tenho marido. Ou seja, eu não sou feliz, mas não estou sozinha, tenho alguém. Não sou questionada socialmente, sou aquilo que supostamente esperam que eu seja na sociedade e, portanto, está tudo bem, quando afinal está tudo mal. Será? Silvia, eu acho que assim, né, o amor, ele está muito vinculado, eu acho que às maiores dádivas que o ser humano tem, que é a liberdade e a inteligência. Tudo que fere a sua liberdade e a sua inteligência, e aí entenda, inclusive, a liberdade de ser como você isso não faz sentido e isso não é o amor, né? Então, eu vejo, Silvia, que dentro disso que você colocou, as pessoas, e quando você fala assim, né, eu tô casada, mas assim, não tô feliz, mas tô casada, né, tem aquele ditado que se diz no Brasil, antes só que mal acompanhado, né, e aí eu vejo que, eu até postei essa semana uma música da Luísa Sobral, que eu amo, né, uma portuguesa fantástica, tem umas músicas maravilhosas, e ela falou uma coisa que, dentro dessa música, que eu achei maravilhosa, que ela fala assim, eu quero viver o banal dentro da minha vida normal, ou seja, a felicidade para ela é conseguir viver as banalidades do dia a dia dentro do contexto normal. Então, isso é amor e isso eu acho que principalmente é liberdade e é o respeito pela sua inteligência, né? Eu acho que tudo aquilo que tenta manipular a sua inteligência e fere a sua liberdade não pode ser considerado amor. E cair num contexto desse, eu acho que é uma das coisas mais demoníacas do mundo, né? Porque a melhor coisa que nós temos é realmente a capacidade de pensar e ser livres para escolher, né? Qualquer coisa que saia disso, eu acho que realmente é a pior coisa que pode acontecer com um ser humano, Silvia. Então, não sei se faz sentido isso que eu tô trazendo para você, mas eu acho que as pessoas que te fazem bem são essas pessoas que você realmente, como sabiamente colocou a Luísa Sobral, você pode viver a coisa mais banal com ela, a coisa mais normal, e ainda assim você quer viver aquilo para sempre e todos os dias, porque isso não fere quem você e muito menos tenta manipular a sua inteligência, a sua forma de viver ou de enxergar o mundo, né? Então, queria saber um pouquinho, Silvia, como é que você enxerga esse contexto. Isso leva-nos novamente àquilo que falámos há pouco relativamente aos gatilhos, não é? Quando nós percebemos, se calhar, os gatilhos mais evidentes é quando nós estamos a perder a nossa identidade, porque independentemente dos nossos gostos serem os melhores ou não, das nossas escolhas serem as melhores ou não, mas é isso que nos define de alguma forma. E quando nós nos tentamos encaixar numa ideia que não é a nossa e damos por nós a defender uma situação que até há algum tempo atrás era impensável para nós, nós percebemos que estamos a perder a nossa identidade e o grande problema é que essa perda de identidade não tem a ver com uma mudança que foi efetuada dentro de nós, mas sim com uma tentativa de ser alguém que nós achamos que é a pessoa que o outro quer que nós sejamos, ok? Isto pode parecer complicado, mas é isto. Nós representamos alguém que nós achamos que pode nem ser aquilo que o outro quer, não é? É alguém só que nós achamos que é aquilo que o outro quer. Agora, outro gatilho que é mesmo muito perigoso é até os sintomas de abstinência, não é? Porque a dependência emocional é como uma droga, tem efetivamente a mesma expressão e quando alguém não consegue, obviamente, controlar, porque a sua droga não está sempre
nas suas mãos, não está sempre perto de si, não está sempre sob controle, e efetivamente a pessoa começa a suar frio, a ter batimentos cardíacos mais rápidos, a ficar bastante aflita, a ficar muito agitada, porque esta sensação, a pegar no telemóvel inúmeras vezes, a tentar verificar inúmeras vezes as situações, ou seja, são efetivamente sintomas exatamente iguais às da abstinência. Porquê? Porque quando tu não estás tranquila, não é? Porque voltamos outra vez à questão, quando tu estás dependente de uma coisa exterior, por mais que essa coisa, que essa pessoa te tente preencher, é impossível, é humanamente impossível que ela esteja 100% ou 24 horas por dia perto de ti. Portanto, há sempre aquele vazio, aquele espaço em que tu voltas a ti, em que tu voltas a ser a pessoa que és, em que tu voltas à tua carência, porque quando é o outro que te resolve com a sua presença, na sua ausência tu voltas a ser a pessoa que tu és, carente, fragilizada, dependente, sem estrutura. E quanto mais tu te embranhas nesta relação, mais te perdes e mais te esqueces da pessoa que tu és. E, portanto, se nós pensarmos, e indo já agora um bocadinho para a outra fase, não é? Para a fase final, que é, então, e como é que nós resolvemos isto, tem a ver com, obviamente, com pensares em ti, em tratares de ti, em cuidares de ti, na autorreflexão, na elevação da tua autoestima, em pensares de que maneira é que eu posso estar e ser sem que o outro tenha que estar. Obviamente que é bom nós termos alguém, mas nós não temos que só existir quando temos alguém, porque nós devemos continuar a existir independentemente do outro. E isso serve, pegando nas tuas palavras iniciais, serve não só para uma relação amorosa, mas também serve para os filhos, não é? Quantas vezes é que os pais acham que já não são nada, que já a vida perdeu o sentido, quando não têm os filhos perto de si, quando eles saem de casa, quando vão viver as suas vidas. Às vezes fala-se muito das sogras, não é? Que ao perderem os filhos, depois fazem a vida negra às suas noras, porque é uma tentativa de controlar e de voltar a trazer o filho para si, porque a sua vida foi dedicada àquela pessoa, não é? Ela viveu através do filho, como há mulheres que vivem através dos maridos, e que depois, quando esse objeto, quando essa pessoa já não está perto de si, a sua própria vida deixa de fazer sentido. E isto obviamente que não pode acontecer. Nós temos que ter uma vida independentemente daqueles que nós temos à nossa volta. Como tu disseste bem, e gostava que tu repetisse a frase, o nosso maior feito é percebermos a determinado ponto que os nossos filhos não precisam de nós. Eu acho que isso é o nosso maior feito, não é? É nós os tornarmos independentes e ainda assim eles quererem na mesma voltar para perto de nós e terem saudades nossas. E com o nosso amor é a mesma coisa. Acho que não deve haver nada melhor do que, mesmo não prendendo, mesmo não condicionando, mesmo não humilhando, mesmo não ameaçando, mesmo proporcionando toda a liberdade, elogiando, reforçando, dizendo que estás tão bem, estás tão bonita, estás tão com um aspecto tão bom, mesmo assim, essa pessoa queira estar connosco e não com outra pessoa qualquer, nem noutro sítio qualquer. Essa é que é a verdadeira essência, não é? E essa é que deve ser a maior satisfação, é nós sabermos que aquela pessoa, seja um filho, seja mãe, seja marido, seja quem for, seja um amigo também, porque muitas vezes isso acontece, até em termos de amizade, não é? Que mesmo assim, mesmo nós proporcionando toda a liberdade e conforto na outra pessoa, seja connosco que essa pessoa quer estar e que não sinta necessidade de se refugiar, porque imagina, e tu sabes bem, que quanto mais se aperta alguém, quanto mais se condiciona alguém, mais essa pessoa, na primeira oportunidade, precisa de respirar, precisa de sair, precisa de ir ver outras pessoas, precisa de se afastar daquela pessoa que o aperta. E, portanto, isso, obviamente, é como te digo, quanto mais alguém quer controlar, mais atitudes tem que faz com que realmente o outro se afaste. Soira. Bom, Silvia, eu vou trazer algumas falas aqui, já para a gente caminhar para o final também.
O pessoal da minha geração, mais antigo, eles falavam assim, que o grande problema dos relacionamentos é que as meninas aprenderam a buscar relacionamento nos desenhos da Disney, né, de princesas, e os meninos foram atrás das revistas Playboy, né. Então, era uma brincadeira que tinha entre o pessoal, mas assim, isso explica um pouco essas questões das expectativas que você trouxe. Mas tem uma fala sua que eu achei extraordinária, já fazendo um link com essa brincadeira, que talvez não seja tão brincadeira, enfim, que é essa questão da solitude, não é? Você colocou uma fala que eu achei muito importante, que solitude não é solidão, né? Solitude é essa oportunidade que nós damos a nós mesmos de nos permitir estarmos sozinhos, né? E aí, eu como cinéfila, né, fazendo um comparativo com as histórias dos cinemas clássicos de Hollywood, né, uh, tem aquela história que eu acho que é muito equivocada, né, de que nós somos as metades que se juntam para formar. Não, não existe, né? Só uma pessoa inteira consegue se relacionar com uma outra pessoa inteira. Esse negócio de metade são os relacionamentos doentios. Como é que eu posso esperar que a metade de outra pessoa, que é totalmente diferente de mim, possa me complementar? Então, eu particularmente acredito que só duas pessoas inteiras conseguem se relacionar bem. E pessoas que conseguem conviver bem com essa questão da solitude, porque a solitude, ela te permite refletir, né? Até em relação às coisas que você está vivendo e pensar, é isso que eu quero para mim? Né? E a solitude também nos permite entrar nesse processo de seleção. Você trouxe uma frase que eu achei muito interessante, que é uma grande verdade: quando você está com fome, você come tudo que aparece na sua frente, né? Mas você corre risco de ter uma intoxicação alimentar. E aí nós temos uma série de problemas de relacionamento hoje em dia, que acabam, por N razões e de N formas, acabando de forma desastrosa, exatamente por conta disso, né? Mas aí, quando eu fiquei pensando também numa coisa que eu não sei se você vai chamar não sei se enquadraria como dependência emocional, mas eu acho que tem a ver um pouco com as tuas falas, né? Isso foi uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos tempos. Nós temos uma tendência, enquanto seres humanos, de dizer o seguinte, né? Poxa, Silvia, você pisou na bola comigo, né? Eu estava, né, esperando que você fizesse tal coisa por mim, você não fez, enfim. E aí, existem duas situações. Se você for uma pessoa com a tal dependência emocional, você vai fazer aquilo para me agradar, mas não demonstra exatamente quem você é. E se você for uma pessoa manipuladora, você vai usar essa minha necessidade para me manipular. Mas tem uma coisa que eu comecei a refletir nos últimos tempos, e eu ouvi, e eu gostaria muito de lembrar de quem eu ouvi essa frase. Lamentavelmente eu não lembro, mas a pessoa disse assim: deixe o outro ser como ele é. E às vezes nós temos essa tendência, né? Quando eu digo para você, poxa, Silvia, você não deveria ter feito isso comigo, e aí vem a coisa da expectativa, enfim, eu acho muito pelo contrário, né? Pensando nessa coisa que é o mais precioso que nós temos, que é a nossa liberdade e a nossa inteligência, eu acho que nós deveríamos permitir que todas as pessoas se mostrassem como elas realmente são. Porque quando as pessoas se mostram como elas realmente são, e não por trás de um personagem, você consegue ver se faz sentido ou não estar com essa pessoa, né? E é muito curioso também, Silvia, você deve acompanhar bastante essas situações, as várias formuletas que nós ouvimos na internet, né? Essa coisa de relacionamento, então, assim, eu dou muita risada porque tem aquelas dos joguinhos, né? Eu falo, meu Deus do céu, se a pessoa não tem maturidade, manter um relacionamento, está fazendo joguinho, putz, para mim não dá, não tenho nem tempo, não tenho nem roupa para isso, né? Então, assim, mas você ouve muito isso, dê um chá de canseira não sei o quê, faça não sei o quê, e aí você fala, mas peraí, como é que eu vou saber se, seja a natureza que for o relacionamento, como é que eu vou saber se eu quero essa pessoa ou não desse lado, se de alguma forma, ainda que através de coisas que não são uma realidade, que são mentira, eu estou manipulando, tá?
Então, Silvia, eu tenho pensado muito isso, né? E nos últimos tempos eu tenho simplesmente observado, né? Eu acho que é muito importante deixar as pessoas se mostrarem como elas são. E aí você vai avaliar se faz sentido para você ou não. E se não fizer, gente, abrace a solitude. Não tem coisa mais maravilhosa do que como a Silvia, né, insiste de forma insistente, bate nessa tecla. É um momento que você tem de autoconhecimento, de entender quais são seus pontos fortes e seus pontos de melhoria. Eu odeio a palavra pontos fracos, mas seus pontos de melhoria. Ou talvez não são nem pontos de melhoria, são pontos que você precisa manter realmente, porque aquilo é a sua salvaguarda, né? Também já ouvi uma música que fala que às vezes aquilo que você julgava que era o seu pior defeito era a sua melhor qualidade, era o que te mantinha em pé. Então, eu acho que é muito importante nós passarmos por esse processo de solitude que a Silvia trouxe. Ela, em algum momento, ela falou sobre essa questão da reflexão também, e eu estou muito em linha com você nesse sentido. E principalmente, sabe, eu acho que nós precisamos aprender a deixar as pessoas serem livres, como você bem colocou. A questão do perdão, nós já trouxemos isso num outro problema, em outros programas também. Tem uma frase que eu gosto muito, acho muito legal, que é assim, né? Você está perdoado, mas seu acesso está negado. Aí eu ouço pessoas dizerem, não, mas isso não é perdão. Não, gente, eu acho que é libertador. É você entender que aquilo não faz sentido para você, e assim, tá tudo bem, vida que segue, você segue feliz com aquilo que você acredita, eu sigo feliz com aquilo que eu acredito. E, gente, não tem espaço vazio no universo, né? Se você se manter, eu acho que fiel a si mesmo, uma hora você vai encontrar alguém, seja um amigo, seja quem for, né? Que vai te acolher ali no momento em que você precisa, né? E eu tenho até uma experiência pessoal com pessoas que são a minha família do coração aí em Portugal, que é a Nela, a Marta, a Ação, a Dona Celeste, que me acolheu como uma mãe, né, o seu Adão, que lamentavelmente faleceu, mas assim, da experiência que eu tive vivendo com eles em Portugal, com o Zé, com os vizinhos, enfim, né, com essa família maravilhosa que me acolheu, isso foi uma coisa tão importante para mim, porque, por incrível que pareça, eles me ajudaram a curar o luto que eu tinha da morte do meu pai, né? Então, assim, as pessoas que são necessárias para você naqueles momentos, elas aparecem, e elas te curam, e elas permanecem, exatamente porque você se permite estar como você está naquele momento, né? Então, eu acho que é muito válido nós nos permitirmos essa solitude que a Silvia trouxe muito bem, essa oportunidade de não gerar expectativa e deixar o outro simplesmente ser. E quando não funcionar, eu acho que, assim, com toda a alegria do mundo, desejo o melhor para você e vida que segue, né? Romper com essa dependência emocional e romper com a expectativa que nós criamos em relação às pessoas, porque talvez seja até um ato demoníaco nosso também, querer exigir do outro uma coisa que ele não pode oferecer. É cruel demais você exigir de uma outra pessoa uma coisa que ela não pode ser. Então, deixa essa pessoa aí, ela vai encontrar alguém que seja compatível com ela, como você mesmo disse, né, Silvia? Em outros programas, às vezes a gente olha e fala assim, mas são dois disfuncionais, mas dentro da disfuncionalidade dele as coisas funcionam perfeitamente, né, como pai, mãe, casal, enfim, né? Você bem colocou hoje, logo no início, que o maior problema é exatamente essa questão do sofrimento. Então, Silvia, assim, essa é a minha reflexão da fala de hoje, e com isso eu já me despeço também, né, para tirar minha roupa molhada, pentear esse meu cabelo de hobbit do Senhor dos Anéis, e eu passo a palavra, então, para você, Silvia. É um grande prazer estar aqui com você novamente, você sabe o quanto eu te amo, o quanto, de certa forma, é muito curioso, porque ela veio conversar comigo essa semana, ela falou, qual o tema? Eu falei, bom, dia 1º de junho foi dia do Dia Internacional, né, da luta contra o abuso, nós começamos a falar sobre outras coisas, e eu mandei um vídeo para ela, e de repente nós duas falamos assim, dependência, mas assim, é muito
foi muito curioso, porque ela falou assim, nossa, como nós estamos em sinergia, né? Porque ela falou e eu falei, vamos falar sobre isso. Mas eu confesso que, já para finalizar mesmo, essa questão da dependência emocional, para mim, tem causado uma grande preocupação, porque muitas pessoas estão morrendo por conta disso. Muitas. E eu acho que é algo que precisa ser revisto e principalmente tratado. E como a Silvia já insistiu, desde que nós começamos o Desconversa, é preciso trabalhar com políticas públicas que socorram as pessoas num cenário tão complicado como esse, da dependência emocional, que tem resultado na morte de muitas pessoas. Bom, Sara, queria pegar aí já no finalzinho daquilo que tu falaste, porque efetivamente estas agressões que nós vemos, não é, e que muitas vezes acabam em morte, tem precisamente a ver com a dificuldade que as pessoas têm em aceitar que o outro é diferente, não é? E é isso que estávamos a falar relativamente ao perdão, porque perdoar é aceitar, mas aceitar não é concordar, não é? Nós perdoamos, aceitamos que aquela pessoa é assim, não temos é que concordar, nem temos que a querer na nossa vida, nem temos que estar na vida dela, porque imagina alguém que é dependente emocional e que se pode tornar muito agressivo, é sempre alguém que é extremamente egoísta, que pensa que não, porque se desculpa, se escuda no eu faço tudo por aquela pessoa, eu dou tudo àquela pessoa, eu faço um investimento gigante emocional naquela pessoa, mas no fundo não, porque tu queres aquela pessoa se ela for como tu queres. Tu não queres aquela pessoa como ela é, não é? Tu não aceitas que ela seja assim, tu não aceitas que ela tenha liberdade, tu não aceitas que ela tenha outros amigos, tu não aceitas que ela queira coisas diferentes daquelas que tu queres, tu não aceitas e, portanto, isso não é amor, isso é egoísmo, é teres visto naquela pessoa uma possibilidade de ela vir preencher o teu vazio. E isso não é do todo amor, é algo que é extremamente tóxico. E imagina, se tu percebes, porque não é preciso ir muito longe, não é preciso um grande autoconhecimento para perceber que aquela pessoa ficou perto de mim porque eu a condicionei, porque eu a manipulei, porque eu a ameacei, não é? Imagina, se tu tens alguém que fica placidamente perto de ti quando tu fazes isso, então essa pessoa também é tóxica, essa pessoa também não tem coluna vertebral, essa pessoa também não é assertiva e também não é saudável. E isto tudo tem que ser pensado. Nós falamos aqui também das questões, não só dos gatilhos, que têm a ver com isto, não é? Que têm a ver com questões completamente disfuncionais em que nós não conseguimos andar literalmente sem que o outro esteja por perto ou sem que o outro permita que nós avancemos, mas é sobretudo, eu queria terminar desta forma, é sobretudo importante perceber quem se está a identificar e quem pensa agora ao ver-nos, porque temos as pessoas que são manipuladas, não é? Que são condicionadas, mas também temos aquelas que reconhecem que são dependentes emocionais dos outros, não é? Que não conseguem, que acham que não conseguem sair daquela situação. E quando tu falas na questão da solidão, que eu acho que é extremamente importante, nós precisamos de passar pela solidão, de uma forma até seria muito importante que o fizéssemos de uma forma voluntária, sermos nós a querer passar pela solidão, perceber o que é que ela representa, da mesma forma que devemos passar pela dor, ou seja, ninguém procura a dor, mas o facto de se fugir constantemente da dor, é isso é que faz com que a nossa vida seja dolorosa, porque quando nós temos que perceber a dor, nós temos que entender, nós temos que saber o que é que ela significa, porquê que nós a sentimos, o que é que levou a que nós a sentíssemos, de que maneira é que nós nos posicionamos para que estivéssemos, principalmente quando são dores repetidas, quando são situações repetidas. É muito importante que nós percebamos de que maneira é que eu me posicionei, que atitude é que eu tive, o que é que eu preciso de trabalhar em mim, para que isto não volte a acontecer, para que esta dor que eu já senti e que eu já sei o que é que significa, para não a voltar a sentir. Em vez de estar a investir emocionalmente na transformação do outro, na alteração do outro, no objeto que eu quero que ele seja para mim. Porque esse investimento, tal e qual como um investimento financeiro, acaba por acontecer. Eu já investi tanto naquela pessoa que quando eu sinto que estou a perder,
a minha tentativa de resgate é investir ainda mais, como se nós estivéssemos no casino, não é? Dizer também que normalmente as pessoas com dependência emocional têm tendência ao checkmate, ou seja, estão muitas vezes a ameaçar que ou é assim ou vou-me embora, ou é assim ou acaba tudo, e depois o que acontece é que quando o outro rejeita, das duas uma, não é? Ou efetivamente o outro acobarda-se para se manter naquela relação completamente tóxica, ou quando o outro decide, então se é assim, eu vou-me embora, quem faz o checkmate acaba por voltar atrás nas suas palavras, não é? Arrepender-se das suas palavras. E a partir daí, a sua palavra deixa de ter qualquer valor, não é? Porque o outro sabe que por muitas ameaças que faça, vai acabar por voltar atrás naquilo que disse, porque já ameaçou outras vezes e acabou por voltar atrás. E, portanto, a palavra e o respeito que o outro tem por ele termina naquele momento. E isto acontece muitas vezes com as pessoas com dependência emocional, os checkmates. Por isso é que depois, numa situação aguda, não é, em que percebem que a sua ameaça não resultou e que o outro, apesar da ameaça, quer ir embora, muitas vezes os homicídios e as agressões se dão nessas situações, porque a pessoa descompensa, percebe que está a perder tudo aquilo em que investiu, que aquela pessoa, apesar de amedrontada, de humilhada, de condicionada, mesmo assim prefere ir embora e, portanto, quem é dependente emocional muitas vezes descompensa e não sabe lidar com as situações. Queria só terminar então com o que te estava a dizer, que é importante quem está a ver e quem se identificar, pensar, eu estou a perceber que afinal sou dependente emocional e então o que é que eu posso fazer? Porque eu não consigo sair desta situação, eu não tenho força suficiente para isto, eu não tenho coragem suficiente para isto, então o que é que eu faço? Claro que o autoconhecimento é muito importante e nós sabemos que a psicoterapia é extremamente importante, também sabemos que financeiramente nem sempre é possível, mas existem muitas formas, pelo menos de autorreflexão, que podem ajudar, que sejam um princípio, pelo menos, que a pessoa reflita no sentido daquilo que quer, para já o admitir aquilo que está a passar, já é um ponto muito importante, é o primeiro passo de toda esta situação para uma situação de mudança. Depois, trabalhar a sua autoestima, perceber quem é que eu sou para além daquela pessoa, não é? Quem é que eu sou enquanto mulher, quem é que eu sou enquanto profissional, quem é que eu sou enquanto amiga, quem é que eu sou enquanto filha, quem é que eu sou na sociedade, quem é que eu sou, tirando aquela pessoa, não é? Por quem eu tenho dependência emocional, quem é que eu sou? E se eu perceber que não sou nada porque não tenho feito investimento nenhum em mim, então é mesmo importante que eu faça. Obviamente que nem sempre isto é fácil sozinho e, portanto, se nós estamos a falar de alguém que é dependente emocional, claro que não é fácil sozinho e, portanto, pelo menos que essa pessoa recorra a uma rede, não é? Que se vá segurando a pessoas que perceba que podem ser estruturantes, que podem ser amigas, que podem dar ali algum abrigo e que lhe permitam não ceder e não voltar para uma situação que é uma situação tóxica. Bom, vou mesmo só terminar, porque já é longo hoje, com uma frase que acho que de alguma forma define aquilo que nós estivemos a falar. A dependência emocional é um distúrbio de prioridades. Eu acho que esta frase é muito importante, não é? É mesmo um distúrbio de prioridades, em que nós priorizamos aquilo que não deve ser prioritário, porque se há algum egoísmo que se deve ter, é realmente naquilo que nós somos e o egoísmo, às vezes falamos do egoísmo de uma forma muito pejorativa, não é? Mas o egoísmo não tem que ser necessariamente pejorativo, só passa a ser quando nós passamos por cima dos outros, quando nós maltratamos os outros, a bem do nosso egocentrismo. Não estou a falar de egocentrismo, estou a falar no egoísmo no sentido de nos priorizarmos, nos colocarmos em primeiro lugar, para que não só estejamos bem connosco, mas também façamos com que quem está perto de nós se sinta bem. Vou-me despedir com um grande beijinho. Obrigada por mais este programa, apesar desta luta que hoje foi mais uma vez difícil, andamos sempre a tentar lutar contra o destino, mas cá estamos, firmes e fortes. Um beijinho a todos e obrigada por nos estarem a assistir.